Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um personagem da Bíblia que foi uma exceção no seu tempo. Recebeu uma tarefa dada pelo seu líder espiritual, seu governante, e orientados por Deus, e ele cumpriu a tarefa exatamente do jeito que fora ordenado e orientado a cumprir. Por isso, anos depois, ele recebe uma palavra, de Deus, e através de um outro líder, que agora já não era mais aquele líder que no passado passou as orientações, e esse líder então reconhece que aquele servo de Deus deveria ser beneficiado, deveria ser honrado por causa da sua fidelidade. Isso é muito interessante. Aliás, a Bíblia está recheada de exemplos como esse. Trata-se do servo Caleb, servo do Senhor, que viveu no tempo em que o povo de Israel estava para chegar na Terra Prometida, e Moisés, orientado por Deus, envia homens para irem lá e olhar a terra, trazer um relatório para que no momento certo, de acordo com a orientação de Deus, eles pudessem conquistar aquela terra que fora dada pelo próprio Deus. E diz o texto assim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 36. Caleb foi exceção, por isso ele verá a terra que será dele, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Esse é o detalhe, 12 homens foram com uma tarefa. 10 voltaram com informações completamente contrárias à realidade dos fatos e orientações desprovidas de fé, de confiança em Deus, e levaram inclusive o povo a peregrinar no deserto por mais 38 anos e alguns meses, por causa da desobediência. Mas agora, quando lá na frente Caleb é avaliado, então diz o texto que Caleb, juntamente com Josué, os dois foram fiéis, os dois perseveraram em seguir ao Senhor, e Caleb, então, ele tomou a decisão de fazer exatamente aquilo para o qual ele foi mandado fazer. Esse é um detalhe muito importante, irmãos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, os cristãos de um modo geral, querem muito ser abençoados por Deus. Cobram isso de Deus, insistentemente, E alguns até acham que têm direito a isso. Mas essas pessoas não estão dispostas a obedecer ao Senhor, assim como Caleb fez. O texto diz que ele perseverou em seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor significa obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, os ensinamentos, as recomendações, fazer exatamente do jeito que Deus mandou fazer. E quando uma pessoa persevera em fazer assim, o resultado é extraordinário. E quando Moisés está relatando esse fato, ele diz lá, Josué, Caleb, a terra que ele pisou vai ser dele. Aquela parte que ele esteve trabalhando nela, aquilo ali vai pertencer a ele e à sua família. Então, lá na frente, 4 décadas depois, lá está Josué honrando Caleb e entregando para Caleb as terras que ele havia espiado, e agora como bênção,
não era um pagamento, mas como uma recompensa por sua fidelidade. Perseverou em servir ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você pretende ser abençoado por Deus, abençoada por Deus, é muito importante que você queira também obedecer os ensinamentos do Senhor, as ordens do Senhor, seguir ao Senhor, caminhar com o Senhor em oração, em estudar a sua palavra, obedecer às suas orientações em tudo, em qualquer decisão que você vai tomar. Se você procurar conhecer a vontade de Deus e decidir pela vontade de Deus, vai dar certo. O êxito é garantido àqueles que perseveram em seguir ao Senhor. E foi assim com Caleb e será assim com qualquer pessoa hoje também. Então queremos sim ser abençoados por Deus, mas também precisamos desejar obedecer ao Senhor. Abandonar a vida de pecados, de maus pensamentos, de atitudes que não estão aprovadas, não são aprovadas por Deus na sua palavra. Precisamos honrar Deus nas nossas decisões, porque quando nós fizermos isso, Ele nos cuidará de nós. Ele vai nos abençoar, Ele vai conduzir os nossos passos. Será sempre assim. 4 décadas se passaram e lá na frente Deus honra Caleb. E você que tem sido fiel pode até pensar, mas eu tenho feito tudo direitinho, tenho obedecido ao Senhor, tenho sido um crente fiel e ainda não fui abençoado. Na hora certa, no tempo certo, quando você mais precisar, Deus estará lá com você. Creia nisso. Deus tem bênçãos para aqueles que perseveram em andar nos seus caminhos. Querido Pai, obrigado por Tua palavra, porque ela está sempre nos animando, sempre nos exortando a fazermos a coisa certa, a andarmos na Tua presença, a obedecermos os Teus ensinamentos, porque isso será galardoado. Todos nós somos tremendamente abençoados, porque o Senhor nos ama e o Senhor cumpre as suas promessas para aqueles que lhe são fiéis. Fica conosco. Abençoa os meus irmãos e amigos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.